Pronto, eu preparei esta apresentação do Orçamento de Estado de 2022 para os nossos clientes, para que possamos ver as principais propostas e alterações no âmbito empresarial. Esta apresentação vou optar por inicialmente fazer um breve enquadramento económico do país, de acordo também com os indicadores que estão no próprio documento, as principais medidas de IRC e IVA e outras que eu entendi que eram importantes para as empresas e para os empresários. A nível de enquadramento económico, vemos que o PIB em 2022 as perspectivas é de recuperação da quebra de 2022 ainda. No entanto, em 2023 e 2024 já se prevê um abrandamento. Em relação à inflação, temos aqui o aumento deste ano, em princípio de 4%, mas também as piores perspectivas é perto de 6%, e depois em 2023 e 2024 volta a estabilizar à volta de 2%. No entanto, em alguns sites internacionais já apontam que a inflação em Portugal já possa ter chegado aos 5%, ultrapassado até. No entanto, também as perspectivas para médio prazo é que a inflação começa a voltar aos níveis anteriores. Entrando agora no IRC, propriamente dito, em relação às tributações autónomas, aqui em 2022 o Orçamento de Estado propõe a dispensa deste agravamento de 10 pontos percentuais. A tributação autónoma, para quem não sabe, é uma tributação adicional sobre certas ou determinadas despesas suportadas pelas empresas, e a taxa pode variar entre 10% a 50%. E normalmente havia um agravamento de 10% para as empresas que apresentassem resultados negativos. Neste Orçamento de Estado existe esta dispensa deste agravamento para as empresas que apresentem prejuízo fiscal em 2022, desde que sejam microentidades, pequenas e médias empresas ou cooperativas, e tenham obtido lucro em um dos 3 períodos de tributação anteriores. E também que tenham cumprido as obrigações declarativas nos 2 anos anteriores em relação à IES e modelo 22. À semelhança também do ano anterior, que já havia esta isenção, mas vão continuar a usufruir desta dispensa, deste agravamento para as empresas que tenham iniciado nesse ano a sua atividade ou num dos 2 períodos seguintes. Depois, o que eu considero mais importante, temos aqui o incentivo fiscal à recuperação, à imagem do CFE2, que existiu o ano passado, em 2020 e 2021, e que cessou em 30 de junho de 2021. Este regime novo, este novo regime, denominado incentivo fiscal à recuperação das empresas, lá está, é semelhante ao CFE2 e é aplicado às despesas de investimento em ativos fixos tangíveis, biológicos, não consumíveis e ativos intangíveis, e que sejam efetuados no segundo semestre de 2022. Este considera uma dedução direta ao imposto anual a pagar, de acordo com as seguintes regras: 10% das despesas de investimento até ao limite da média das despesas de investimento elegíveis dos 3 períodos de tributação anteriores, ou 25% das despesas de investimento na parte que excede o limite acima identificado. E para além deste benefício de ter um limite de 70% do valor do imposto a pagar, o que é um bom incentivo, também o montante máximo das despesas associadas ao investimento não poderá exceder os 5 milhões de euros por empresa, o que nos parece um montante bastante aceitável. Com a utilização deste benefício, e isto é que é importante, fica condicionada à manutenção dos contratos durante 3 anos, bem como à não distribuição de lucros, o que no CFE2 esta questão não se punha. Esta condicionante de 3 anos considera-se desde o início do período de tributação em que se realizem as despesas de investimento elegíveis. Depois, o PEC, o Pagamento Especial por Conta. Já tínhamos esta indicação, mas até ao momento as empresas que possuíam a sua situação fiscal e contributiva regularizada, elas já poderiam solicitar a dispensa no pagamento especial por conta. E o PEC era o quê? Era um adiantamento do imposto feito pelas empresas que depois eram acertadas as contas com as finanças no momento do cálculo do pagamento do imposto anual, IRC. Sendo que o mesmo não era reembolsável a princípio. Atualmente,
com esta nova proposta apresentada com o Governo, já prevê a eliminação de vez e totalmente deste imposto, ou deste adiantamento de imposto. Contudo, os pagamentos especiais por conta efetuados em períodos anteriores podem ser utilizados de acordo ainda com a legislação em vigor. Em relação ao IVA, os prazos do IVA vão ser alargados. A proposta do Orçamento de Estado está a prever ainda alterar a data da entrega da declaração periódica de IVA para o dia 20 do segundo mês seguinte àqueles que respeitem as operações, caso seja mensal, ou para o dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre, se forem operações trimestral. Propõe-se ainda que o pagamento do imposto a que estas declarações dizem respeito seja estendido até ao dia 25 do segundo mês seguinte. É também previsto o alargamento do prazo de entrega de IVA, indevidamente liquidado nas faturas, até dia 20 a contar da emissão da fatura. Anteriormente eram apenas de 15 dias. Também tem aqui uma questão bastante importante, são aqui adicionadas algumas operações à lista 1 do IVA para a taxa reduzida. E quais são? Existe a primeira, que é os produtos semelhantes a queijo, sem leite e laticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais, preparados à base de cereais, frutas, legumes ou outros produtos hortícolas, passam a estar na lista 1, o que quer dizer que ficam sujeitos ao IVA de apenas 6%. As prestações de serviço de reparações de aparelhos domésticos, a nós parece-nos bastante importante esta questão aqui. E também temos a entrega e instalação de painéis solares térmicos fotovoltaicos, que antigamente estavam sujeitos à taxa normal e passam agora a estar sujeitos à taxa de IVA de 6%. Estas duas rúbricas, pelo menos as duas últimas, parecem-nos bastante importante para algumas atividades de alguns clientes nossos. Depois, faço ali uma pequena referência só à extensão da isenção do IVA, quer em testes, quer em vacinas, em relação à Covid-19, até ao final deste ano. Outras questões. Em relação aos benefícios fiscais, tanto benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo como no regime fiscal de apoio ao investimento, vemos aqui a prorrogação destes regimes até final de 2027. Também alguns aguardam a adaptação dos regimes destes benefícios fiscais à Comissão Europeia ao novo quadro comunitário, que é o Portugal 2030, que em relação às orientações vamos aguardar o que é que irá sair. Depois também temos aqui outras questões importantes, e estas aqui sim, acho que é se calhar a mais importante e que vai requerer alguma reorganização de alguns clientes, que é a comunicação dos elementos das faturas. Antigamente, ou atualmente, é até dia 12. O que propõe a proposta do Orçamento de Estado é que a comunicação destes elementos passem a ser até ao dia 5 do mês seguinte. A Ordem dos Contabilistas Certificados está a trabalhar juntamente com o Governo a ver se consegue pelo menos ser até ao 8º dia. Estamos a ver, mas pelo menos a proposta inicial do Orçamento de Estado é o 5º dia do mês seguinte. O que para alguns clientes que estavam habituados a atrasar um pouco o envio deste fecheiro, a emitir as faturas mais cedo. Em relação também aqui à implementação da submissão do fecheiro SAFT, relativamente à contabilidade, andamos aqui há alguns anos a adiar. Em relação também o Governo, que é do mesmo partido, não tinha a maioria e havia partidos que estavam a tentar revogar esta questão. Esta questão é muito importante, o fecheiro SAFT, já tínhamos informado os nossos clientes sempre que havia alguma alteração. Este fecheiro SAFT não é o fecheiro SAFT da faturação, é o fecheiro SAFT da contabilidade, é um fecheiro de auditoria, em que a sua submissão irá permitir às finanças, ao Estado, saber todas as operações que existiram na contabilidade. Todos os movimentos, em todas as contas, basicamente eles poderão, e tem isso é previsto, emitir fiscalizações automáticas, de acordo com alguns movimentos que não estejam de acordo com a lei. Este fecheiro tem andado a ser continuamente adiado, também fruto porque o Governo e o partido que o sustenta não tinham maioria absoluta. Neste momento está tudo, pelo menos, ou tudo aponta para que não irá haver mais revogação e que isto entra em vigor em 2023 e este fecheiro irá ser entregue nos primeiros meses de 2024.
Pronto, isto são pelo menos as principais alterações do Orçamento de Estado que nós nesta primeira análise fizemos. Entretanto, também o próprio orçamento vai ser discutido, há algumas alterações que esperamos ver refletidas, e se tiverem alguma questão podem a colocar.